Glória a Deus, Deus abençoe, paz do Senhor, bom dia! Começando mais um dia debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Isso é muito bom, viu, gente? Isso é gratificante. Mais um dia que Deus nos concede a oportunidade de estarmos vivendo, estarmos respirando esse ar lindo, né? Estarmos confiantes na palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo. Se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Declare sobre a tua vida que nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que Deus ele venha nos dar mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Amém? 1 Samuel capítulo 17 nessa manhã. Você que está pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, peço que você já se inscreva, deixe o sininho ligado e já marca como gostei, para mais pessoas poderem acompanhar a palavra do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 17, amém? Ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha e estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Dame. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Ela, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre o monte em um lado, a Israel estava de pé em um monte do outro lado. E entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Gate, cuja altura era 6 covados e um palmo. Ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze. E ele tinha caneleira de bronze sobre as suas pernas e um dardo de bronze, entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro, e que uma portava um escudo, e ia diante dele. Ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel, e disse-lhes: Por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu e vos servos de Saul? Escolhei um homem para vos e deixar-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vos serei nossos servos, Vos serei nossos servos e nos servireis, E o filisteu disse: Eu desafio os exércitos de Israel deste dia. Dai-me um homem para que possamos lutar. E quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Ora, Davi era o filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos e o homem seguia entre os homens, como velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Sama. Davi era o mais jovem e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu, ele se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: Toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos. E carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos e toma deles garantia. Ora, Saul e eles, nem todos os homens de Israel, estavam no vale de Ela, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador, e pegou e foi com Jessé, como Jessé lhe havia ordenado. Ele veio à trincheira quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha. Pois, amados, Israel e os filisteus haviam ordenado a batalha, exército contra exército. E Davi deixou a sua carruagem na mão do guardador da carruagem, e correu para o exército e veio e saudou seus irmãos. E enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, do nome de Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras. E Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: Vistes esse homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. Será que o homem que o matar, o rei te enriquecerá com grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel?
E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar este filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incursioso, para que grite e desafie os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe respondeu desta maneira, dizendo: assim será feito ao homem que o matar. E Eliabe, amados, o seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse: por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois descestes para que pudesse vir a batalha. Davi disse: o que fiz eu agora? Não há uma causa? E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou, amados, foram ouvidas, elas as relataram diante de Saul, e ele mandou buscá-lo. Davi disse a Saul que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele, o teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passa-se um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul: o teu servo cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí atrás dele e o feri e o livrei da sua boca, e quando ele se levantou contra mim, eu peguei pela barba e o feri e matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incursioso, será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, Davi, o Senhor, que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livra-me da mão desse filisteu. E Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça. Também o armou com uma capa encoraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou na mão seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas de ribeiro e as colocou em um alforje do pastor que ele tinha, e uma bolsa, e sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu, amados, avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Nesse dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos filisteus nesse dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda essa assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará em nossas mãos. E sucedeu que quando o filisteu se levantou e veio e se aproximou para encontrar com Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. E Davi pôs a sua mão na bolsa, e dali tomou uma pedra e atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na testa, e ele caiu com a sua face em terra. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, sacou-a da sua bainha e o matou, e com ela ele cortou sua cabeça. E quando o filisteu viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. E os homens de Israel e de Judá levantaram e gritaram e perseguiram os filisteus até chegar ao vale e os portões de Ecrom. E os feridos dos filisteus caíram pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. E os filhos de Israel retornaram da perseguição aos filisteus e espolharam as suas tendas. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, mas colocou a sua armadura na sua tenda. E quando Saul viu Davi avançar,
contra o filisteu, ele disse a Abner, o capitão do exército: Abner, esse jovem é filho de quem? E Abner disse: como vive a tua alma, rei? Não sei dizer. E o rei disse: investiga quem é o pai desse rapaz. E quando Davi retornava do massacre do filisteu, Abner o tomou e trouxe diante de Saul com a cabeça do filisteu na sua mão. E Saul lhe disse: de quem tu és filho, jovem homem? Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel capítulo 17, do 1 ao 58. Vamos orar? Momento da nossa oração poderosa para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Soberano Deus, Pai amado, mais uma vez estamos humildemente pedindo a Tua bênção, pedindo, Pai, a Tua proteção, Tua mão poderosa, Pai, nos guardando, Tua mão poderosa nos capacitando. Senhor, Tu és o Deus que tem nos guardado, Tu és o Deus, Pai, que tem nos colocado em caminhos conforme a Tua palavra. Mais um dia começa, mais uma segunda-feira, segundo dia do mês. Nesse mês temos a certeza que a Tua mão poderosa, igual aos outros meses, Pai, irá nos salvar, irá nos livrar do laço do passarinheiro, irá nos livrar, Pai, da peste perniciosa. O Senhor estará conosco nos guardando, o Senhor estará conosco nos livrando da morte, nos livrando, Papai, de todo o laço do inimigo. Que toda palavra contrária, que todo, Papai, levante do inimigo, bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu quero aqui orar, pedir a Tua proteção, pedir a bênção, Pai, na vida dos nossos irmãos e na nossa vida. Abençoe a nossa família, a nossa casa. Venha nos dar sabedoria, Papai. Que esse dia, Pai, que é o dia que o Senhor escolheu, seja um dia abençoado, renovador, transformador, cheio de paz, alegria. É o que nós te pedimos, Pai, a Tua graça, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. À noite estou de volta com mais um estudo aqui no nosso canal no YouTube. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém.